A paz do Senhor, igreja. Muito bom estarmos na presença do Senhor. Nós vamos continuar meditando naquele tema. De novo, pastor, de novo. Nós vamos continuar falando. Qual que é o tema? Vamos lá, diga o Espírito Santo. O Deus que habita em nós. Pregamos uma série de Espírito Santo, agir do Espírito Santo, e agora Espírito Santo é a mesma sequência, né? O Deus que habita em nós. Hoje nós vamos falar mais um pouco, talvez algumas coisas que nós falamos, talvez vamos falar algumas outras coisas que o Senhor também nos dá no momento, né? Ah, mas naquele culto o pastor não falou aquilo, falou outra coisa. Não interessa, vou falar o que Deus mandar falar no momento. Amém, queridos? Tá? Obviamente me preparei para isso, coloquei diante do Senhor. E no final nós vamos orar. Nós vamos orar, vamos ter um tempinho para continuar adorando, vamos orar, não é? E tem irmãos e irmãs que não gostam de oração, né? Que aí antes do pastor dar a bênção, né? Hoje no final o pastor Gloss vai estar dando a bênção final e tal. Aí já saiu. Aí quando eu pergunto, é que eu fui buscar minha filha no berçário, é que eu fui lá no departamento infantil pegar minha criança. Não saia. Né? Alguém uma vez disse que quando o crente sai antes do culto acabar, o capeta está lá fora para dar uma rasteira nele. Né? Então, eu acho que não, mas eu ouvi dizer, vai que é verdade. Né? Então, aprenda a gostar de orar. Muita oração? Pouca oração? Nenhuma oração? Vamos ser uma igreja de oração. Quanto mais orarmos, mais poder de Deus virá. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vamos continuar meditando na bendita palavra do Senhor. Efésios, capítulo 5. Qual que é o tema? Qual que é o texto? Muito bem. Fala para o irmão, não sai antes do culto terminar. Nem na oração. Ih, mas nem você está acreditando nisso. Fala com autoridade de profeta, voz de profeta, né? Faz uma profecia para ele, não saia. Senão o capeta te pega lá fora. Fica aqui dentro que Deus tem poder para você. Amém, queridos? Né? Efésios capítulo 5. Esse é o nosso quarto culto de hoje, contando com a Escola Bíblica Dominical, 8h30 da manhã, 10 horas do culto, 16 e agora às 19. Né? Muita oração? Então vamos nos preparar para estar meditando na palavra do Senhor e depois orando. Né? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos. Diga, não seja sem juízo. Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Diga, eu preciso compreender a vontade do Senhor. Aliás, o pastor Glaucio já falou aqui do propósito que nós viemos e qual que é a vontade de Deus, né? Que a luz dele resplandeça. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho. É o vinho literal, é o vinho deste mundo, né? É a murmuração, é a maledicência, é a influência deste mundo, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Há uma palavra boa aqui, não é? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, divisão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, né? Tem cânticos espirituais? Diga, tem, né? Você é usado em cânticos espirituais? Você almeja ser usado em cânticos espirituais? Quando nós nos reunimos, vai acontecer tudo isso aqui, olha, não é? Falando, quando você está no culto, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos
e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Compreender a vontade do Senhor. Diga, eu preciso compreender a vontade do Senhor. Queridos, nós sempre enfatizamos aqui, não, você pode se aculturar, você pode estudar, você pode fazer um curso profissionalizante, você pode fazer uma faculdade, 2, 3, nada disso é ruim, tudo é bom, né? Não é que seja negativo isso, né? Mas você pode, sabe, ter uma boa cultura, ter uma boa profissão, né? Você pode saber de muitas coisas a respeito deste mundo. Não é ruim, é bom tudo. Você sabendo empregar vai ser de alguma maneira bom para você, bom para as pessoas que você pode ajudar, louvor para o nome do Senhor. Mas não adianta conhecer tudo isso e não compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor de Deus é a sabedoria, né? Quer dizer, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Eu já conheci pessoas que mal têm o 4º ano primário antigo, né? Já conheci pessoas que são semi-analfabetas e são tremendamente usadas por Deus, né? São assim, são sábios na presença do Senhor. O que adianta saber de tantas coisas e não saber das coisas de Deus? O que adianta ter tanto conhecimento e não compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, olha, presta atenção, hoje a mídia nos massacra. A mídia fala, quando eu estou falando de mídia, eu estou falando dos cultos, dos evangélicos. A mídia fala de prosperidade, as igrejas falam de prosperidade, né? A igreja fala de milagres, a igreja fala de curas, a igreja fala de expulsão de demônios. Tudo isso está certo e tudo isso tem que acontecer. Mas percebe que é uma campanha aqui, outra campanha ali, é outra. Mas pastor, a Batista Renovada faz campanha? Também faz campanha tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta enfocar tantas coisas e deixar que o Espírito Santo fique de lado. Não adianta. Parece que hoje é um massacre tão grande que os crentes, né? Crente não vive correndo para lá e para cá, mas você vê milhares e milhares de crentes correndo para todo lado, mas não correm para aquilo que precisa correr, que é para o Espírito Santo. E nós enfocamos aqui algumas vezes, e eu vou falar novamente, o Espírito Santo é importantíssimo na nossa vida. Sem o Espírito Santo nós não temos vida. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos restaurou. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos restaurados, né? E Ele diz assim, olha, tais fostes alguns de vós, andavais em trevas, né? Mas fostes lavados, santificados, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do nosso Deus. Então, queridos, né? Como é tão importante que o profeta Ezequiel, uma nação que foi escolhida por Deus, a nação de Israel, foi chamada por Deus, né? E através dos seus pais, os seus antecedentes, eles viram e ouviram tantas coisas que Deus fez, como Deus os tirou com mão poderosa lá do Egito, como Deus prometeu a eles e deu uma terra, né, que manava leite e mel, né? Como todos os livramentos que o Senhor proporcionou a eles, enquanto eles estavam com o Senhor. Diz que nem as sandálias se gastaram. O milagre é maior do que a gente pensa. Diz que nunca trocaram as sandálias. Eu imagino um menininho lá, a sandália nos pés foi crescendo, e na medida que o pé crescia, a sandália crescia também. As roupas não se desgastavam. Deus proporcionando tudo, o maná caindo dos céus. A carne sendo providenciada quando aquele povo murmurador, quer dizer, foram se afastando do Senhor. Diga, sem o Espírito de Deus, não há vida. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito que dá vida, queridos. O Espírito Santo é o Espírito que dá vida. Então, sem o Espírito Santo, né, você vai ver pessoas que, de repente, são só religiosas. Eles estão respirando, estão andando, tendo 2 pernas, 2 braços, tal, tudo normal,
comem, defecam, fazem de tudo, né? Levantam de dia, vão trabalhar e tal, mas são cadáveres andantes, né? Estão mortos espirituais. Então, sem o Espírito Santo não tem vida. E esse povo de Deus foi se afastando, e se afastando, e se afastando tanto de Deus, que lá no capítulo 37 de Ezequiel, no versículo 14, Deus diz assim, olha, eu porei, tem uma versão que diz porei, tem outra versão que diz, eu derramarei sobre vós o meu Espírito, falando ao seu povo, e vós vivereis. Quer dizer, o distanciamento era tão grande que continuava sendo o povo de Deus, mas estavam mortos. Não buscavam as coisas de Deus. Eu, porém, eu derramarei sobre vós, Deus usando o profeta Ezequiel, o meu Espírito, né? E vós vivereis. Quanta gente está morta, queridos? Quanta gente corre para cá, para lá, mas estão mortos, né? Quantas pessoas estão valorizando tanto? Eu sempre digo, irmã, o teu marido é mais importante do que Deus? Irmão, a tua esposa é mais importante do que Deus? Queridos, os teus filhos são mais importantes do que Deus? A tua profissão, o teu emprego é mais importante do que Deus? Claro que o seu marido é importante, que a sua esposa é importante, que os filhos são importantes, não é? Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a igreja do Senhor, não é? Tudo é importante, não é? Mas, queridos, mais importante é Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? E é tão importante o Espírito Santo, que quando você pega a palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo e no segundo versículo da Bíblia, já fala da ação do Espírito Santo. Tem tanta gente que diz, mas não precisa mais dos dons espirituais, não precisa do Espírito Santo, né? Pastor Tony, mas, e devem já ter dito para você também, mas o Espírito Santo, os dons espirituais foram importantes lá no tempo apostólico, que era o começo da igreja, precisava de uma dinamite, de um poder de Deus dentro deles. Naquele tempo eram alguns milhares. Hoje são mais de 8 bilhões de vivos, humanos vivos na Terra, queridos, né? E nós estamos vendo, não só no nosso país, mas inclusive no nosso país, em todos os países, as leis sendo mudadas, né, em favor das trevas. Aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, nós temos para eleger um presidente aí, um dia desse eu falei que deveríamos votar em tal presidente. Não é que ele vai resolver, não. Ele não vai resolver. Quem resolve a sua vida e a minha vida é Deus, o Altíssimo. Amém, queridos? Mas você tem que... mas então não vou votar. Peque por omissão, então, né? Você tem a oportunidade de fazer alguma coisa e não faz. Pelo menos escolha alguém com ética, alguém que dê valor à família, alguém que é contra o aborto, alguém que é contra essa porcaria de ideologia de gênero, essas questões todas que Deus abomina, né? Alguém que lute contra o divórcio, que ame a família e tal. Você vai olhar, você vai ver, não tem jeito. Esse aqui pode não resolver o problema. Mas esse aqui tem essas, pelo menos tem essas características. Aí diz assim, está iludindo o povo, estou iludindo ninguém, você vota em quem quiser, não é? Mas pelo menos pense, reflite, vote com sabedoria, vote com sabedoria. Então, quer dizer, para que eu estou falando em eleição? Não é nem para falar em eleição. Estou dizendo assim, nós temos oportunidade de mudar muita coisa, queridos, né? Mas é o nosso Deus que pode governar a nação, amém, queridos? Então, quer dizer... parando, refletindo, né? Se logo no começo, não é no Pentecostes, a ação do Espírito Santo, né? Foi. Não é para agora precisa mais. Se naquele tempo, que era começo, Deus destruiu 2 cidades, né? Porque se transformaram em cidade profana, se afastaram de Deus tremendamente, né? Sodoma e Gomorra. Hoje, né? Se fosse da mesma maneira, né, que Deus julgasse, Deus destruiria logo o planeta Terra, destruiria todo ser humano, mas a misericórdia de Deus, diz a palavra, é a causa de nós sermos consumidos, amém, queridos? Então ali você vê logo no começo, primeiro capítulo, versículo 1 do primeiro capítulo, diz, no princípio criou Deus os céus e está lá, a criação. E o versículo 2, a terra, porém, era sem forma e
e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava. No grego, no hebraico é tipo, chocava. Quanto tempo o Espírito de Deus ficou parando, chocando, né? Porque a terra era sem forma e vazia. Quem não tem o Espírito de Deus não tem forma. É um caos, né? É vazio de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas e criou esse mundo maravilhoso. Queridos, não é no Pentecostes, é desde o começo de todas as coisas. O Espírito Santo estava lá, criando também, né, dando forma. E hoje esse mesmo Espírito continua da mesma maneira, agindo nas nossas vidas. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, né, eu fico pensando assim, né, você quer vida? Pergunta para o irmão, você quer vida? Agora responda, o Espírito Santo é o Deus da vida. Ele tem vida para nos dar, queridos, né? Olhando para a palavra de Deus, né? Um dia você recebeu a Jesus e o caminho se abriu, né? Quantos já aceitaram Jesus aqui? Levante a sua mão. E tem certeza da sua salvação, vive no Senhor. Quem não levantar, eu vou... Até uns que está meio assim, não sei se vou, não sei se fico. Quem aceitou Jesus tem certeza da sua salvação, levante a mão aí. Que bom, né? E eu creio que você é salvo, com todas as tuas limitações, né? Com todas as tuas fragilidades, com todas as minhas limitações, com todas as minhas fragilidades, nós somos salvos, queridos. O céu não é lugar para pouca gente, não, né? Então, aí eu defendo a posição de muitos tradicionais, ou dos tradicionais, né? Aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, né? Mas eu estou falando do enchimento, da plenitude do Espírito Santo. Você é batizado no Espírito Santo uma vez, você é batizado nas águas, depois você é batizado no Espírito Santo, ou antes ou depois, né? Não importa. Mas quantas vezes você tem essa plenitude? Não é 10, não é 15, não é 20, não é 50, não é 100. A vida inteira. É a vida inteira nós precisamos estar nos enchendo e nos esvaziando, nos enchendo e nos esvaziando. Quer dizer, nós precisamos do Espírito Santo sempre. Sempre precisamos do Espírito Santo. Então, nós precisamos desejar ardentemente o Espírito Santo. Então, todos nós somos salvos. Agora, não levante a mão, nem me responda, né? Quantos de nós têm a plenitude do Espírito Santo? Quantos de nós? Ser batizados nas águas é uma coisa. Ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa. Ter a plenitude, o enchimento do Espírito Santo é outra coisa. E se você já é salvo, você já está limpo pela palavra de Deus, você já é salvo, você tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem você? Nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos tem, ou seja, ele tem todas as áreas da nossa vida. É isso que você tem essa experiência com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Todas as vezes que você comparecer diante de Deus, você vai buscar e você vai achar, porque Ele é o Deus da vida. Então, quanto que o Espírito Santo de fato nos tem? A todas as áreas da nossa vida, né? Não tem crente que vem na igreja, que, né, é bênção, está salvo, tem a palavra, vive como crente. Só vou citar uma coisa, não gosto de falar em dinheiro não, mas na hora do dízimo, se cair dentro de um rio, vai morrer afogado, porque não abre a mão, mas nem dentro do rio para nadar, né? Quando está assim, é um freezer, não sai nada, não sai nada. Queridos, né, a maioria aqui não dá o dízimo. Como é que a igreja cresce tanto, né? Como é que a igreja... Quem não dá o dízimo, na realidade, é que sai perdendo, né? Não adianta, para prosperar na vida, não adianta você fazer jejum, se descabelar, fazer jejum 30 dias, ganhar de Daniel, ganhar de Jesus, tal. A prosperidade vem com a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, amém, queridos? Quanto que o Espírito Santo nos tem, né? A nossa vida de comunhão com o Senhor, a nossa vida de comunhão na igreja, quanto que Ele nos tem? A nossa vida de santidade, quanto que Ele nos tem? Eu estou dizendo isso, nós não somos perfeitos não, mas nós vamos sendo aperfeiçoados na medida que nós caminhamos com o Senhor.
Então percebe, ter o Espírito Santo é uma coisa. Ter a plenitude do Espírito Santo quer dizer, não é nós termos o Espírito Santo, é o Espírito Santo possuir a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. E olha que machuca. Então você precisa ter o Espírito Santo, precisa buscar o Espírito Santo. Então se eu tiver buscar o Espírito Santo, o que é? Poder, diga poder. É dinamite, né? O grego é dínamos, né, Glaucio? De poder de Deus dentro de nós. É poder de Deus. Então, se você tiver poder, você não vai ter mais problema. Você está imune à enfermidade, você está imune ao ataque do inimigo, você está imune às coisas, ao desemprego, tal. Então, diga para o irmão, se você tiver o Espírito Santo, mas fala com vontade, se você tiver o Espírito Santo, você terá mais problemas, muito mais problemas. Gostou? É a verdade que a Bíblia diz. Quando você tem Jesus é uma coisa, quando o Espírito Santo te tem é outra coisa. Você sai lá do pelotão do exército, lá de trás, lá que está vindo lá atrás, você é colocado no pelotão de frente, você é pelotão de frente, de combate. Você vai ter mais problemas. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais problemas você terá. Mais lutas com as trevas você terá, mais visados você terá, e mais poder para resolver todos os problemas de cima você terá também. Amém, queridos? É isso que nós precisamos entender. Isso é a plenitude, o enchimento do Espírito Santo. E por que a maioria não tem? Por que a maioria não tem? Tem alguns irmãos que falam assim para mim, ô pastor, aquele cara lá, o senhor conhece? Qual? Aquele seu oficial lá, né? Quanto tempo que ele está aqui? Já faz uns 8 anos já. O outro faz 10, aquele lá e tal. Pastor, isso aí era um tranqueira na vida, isso era bandido, isso era aquilo e tal. Você sabia? Não, fiquei sabendo bem depois que ele veio para a igreja, antes não sabia não, tal. Então, mas você, como é que pode agora? Fala em línguas, não sai da igreja, todo trabalho que está aí está vendo, tal, isso, aquilo, tal. Fica revoltado, porque o irmão era um tranqueira, né? E agora está no pelotão de frente, agora é de Jesus. Fica revoltadinho, os crentes ainda mais velhos, né? Mas vai acontecer isso mesmo. Por quê? Porque ele vem com sede, ele quer buscar, ele sente a transformação. Né? Lá no seu trabalho, o mundo jaz no maligno. Diga isso, o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas, queridos. O mundo está em trevas. Né? Então é treva. Já tem demônio demais. Precisa ter o luzeiro de Deus aqui na terra. A terra está cheia demais de gente endemoniada, de capeta para todo lado, e de gente ruim, de gente sabe? Mas lá na fábrica, tem um monte de gente lá que trabalha, que são bom marido, que é bom pai, bom filho e tal, mas está em trevas. Lá no consultório, lá no hospital, lá no escritório, lá em todos os lugares que nós fomos, está cheio de gente assim, por dentro clamando que chegue uma luz para que eles possam enxergar a luz, que vejam a tua vida. A Bíblia diz que nós somos os luzeiros do mundo, queridos. Nós somos colocados aqui, como o pastor Glaucio falou, para que resplandeça a luz, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na minha vida. Amém, queridos? E nós não somos cheios do Espírito Santo para agora ficar falando em línguas aqui, falando em línguas ali, e profecia aqui, profecia ali, e muda a voz e arrepia e faz... Isso até pode acontecer, queridos, né? Mas nós somos chamados, né, para que o Espírito Santo que habita em nós, no abrir da nossa boca, nós possamos falar aquilo que glorifica o nome do Senhor. E muitos não abrem muito a boca, mas com a sua vida já faz mais do que muitos que abrem a boca, porque as pessoas olham e dizem, olha que pessoa diferente, olha que homem diferente, olha que mulher diferente, olha que jovem, que adolescente diferente, né? Porque vê a diferença, nós somos chamados para isso. Na verdade, o mundo está gritando, socorro! E nós que temos a oportunidade, no dia que você aceitou Jesus, já se abriu o caminho. Abriu o caminho para você ter essa plenitude do Espírito Santo. Por que é que nós não temos? Jesus, né, quando ele partiu, a palavra de Deus,
É uma coisa interessante. Muita gente fala assim, nossa, mas toda igreja tem mais mulher do que homem. Você vai ver, se você contar hoje aqui, tem mais mulher do que homem. Qualquer igreja que você vai, tem mais mulher do que homem, né? Sabe por quê, queridos? Quando Jesus veio, a mulher era considerada assim como um cão, como um cachorro, tal. Jesus veio e pôs a mulher em plano de igualdade com o homem. Por isso que o apóstolo Paulo diz, em Cristo não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher. Somos todos um em Cristo. Por isso que lá na cruz do Calvário, né, que acontece? Todos os discípulos, correram. Até Pedro, que era o mais valente, correu. Quando ele se escondeu, foi lá no pátio se esquentar lá numa fogueira lá. Alguém falou, você parece com ele. Você fala igual a eles. Eu acho que eu já te vi. Eu não, né? Correndo, todos correndo. As mulheres, né? Foi tão grande, e às vezes as mulheres nem sabem disso, né? Foi tão grande o que Jesus fez por elas, né? Que os soldados empurravam com a lança, elas colocavam o peito na lança e diziam, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Redentor. Queridos, é por isso que as igrejas têm mais mulher, toda igreja que você for tem mais mulher do que homem. Por quê? Porque as mulheres nem sabem, mas têm um coração agradecido ao Senhor, porque Deus faz isso. Então mas por que uns acontecem, outros não acontecem, outros recebem o batismo no Espírito Santo, né? E aqui está uma igreja, né? Que não limita você não, né? Que não fica dizendo que não pode isso, não pode aquilo. Falou em línguas, agora tem que interpretar. Tadinha, pessoal, às vezes eu vejo até líderes, pastores falando isso, né? Falou em línguas, tem que interpretar. Tem nada, tem que interpretar se for uma profecia. Mas aquelas exclamações de alegria que nesse dia nós temos visto aqui, né? Quando o povo de Deus fica alegre à presença do Espírito Santo e dá aqueles glórias e glorifica a Deus em línguas, tal coisa maravilhosa, coisa linda, tal, né? Você não vai ficar jogando um balde de água gelada na pessoa, porque aconteceu isso aí. Mas sabe, queridos, fica olhando assim, Jesus foi morto. Olha só, a perda, né? Os discípulos de Maús andando naquela estrada sem norte, caminhando contra o vento, sem documento, nem sabiam mais quem ele era. Jesus ao lado deles ali, eles nem reconheceram Jesus. A conversa devia ser o que vai ser da nossa vida, nós confiávamos nele, ele foi, está vendo? Mataram ele, né? Os romanos, os judeus, os líderes mataram ele, né? E agora o que vai ser de nós, né? Imagine só agora aqueles discípulos, né, correndo, né, com medo de serem mortos. E Jesus disse para ele, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, cheios de poder, né? E ali naquele cenáculo fechado, Jesus morreu. Mas olha que coisa interessante, como nós precisamos do Espírito Santo, né? A única maneira de entrar neste mundo é através de uma mulher. Única maneira, né? Como é que Jesus foi gerado? Diga, o Espírito Santo envolveu Maria. O Espírito Santo gerou Jesus. Sem contato físico, sem nada, né? Sabe, eu acho lindo, eu acho maravilhoso quando aquele casal, bênção, está na presença do Senhor, a moça e o rapaz se guardaram direitinho, né? E depois buscaram de Deus, né? E agora ela descobre que está grávida, né? E quando ela descobre, a criança ainda é menor do que a unha do seu dedinho, cortadinha, não grande como as mulheres deixam, mas cortadinha, é pequenininha, e ela descobre que está grávida. O que ela faz? Conhecedora que é da palavra de Deus, ela começa colocar as mãos ali e abençoar que aquela criança, menino ou menina, aqui não, né, irmãos? Seja cheio do Espírito Santo, né? A mulher leva uma vantagem tremenda, né? Elas ganham barriga e 9 meses perde tudo e a gente cultiva a barriga a vida inteira, tal. Cheio do Espírito Santo e a mãe ali, a jovem mãe,
a mãe já impõe as mãos ali, começa a profetizar, o Espírito Santo agindo na vida daquela criança, que aquela criança seja cheia do Espírito Santo, na medida que a barriga vai crescendo, ela vai. E o papai, aí, você certamente já fez isso, eu fiz isso quando nós esperávamos os meus, você beija a barriga da mamãe, como se você estivesse beijando, né, o teu filhinho, a tua filhinha, né, você determina que seja cheio do Espírito Santo. É lindo, é algo maravilhoso. O Espírito Santo envolveu Maria, né? O Espírito Santo é que gerou, né, ao Senhor Jesus, né? E depois, quando o Senhor Jesus vai, olha como nós precisamos do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus vai ali, não é, até o Rio Jordão, Mateus capítulo 3 registra isso, e ele foi batizado por João Batista, diz que ali houve a manifestação do Espírito Santo, né, numa forma corpórea de pomba, tal, e uma voz que veio dos céus: este é o meu filho amado, a ele, nele eu me comprazo, né, tal. Então, no batismo, Jesus, né, foi visitado ali pelo Espírito Santo. Depois, durante o seu ministério, todo o seu ministério foi um ministério abençoado, palavras, né, revelações, preparação dos discípulos, curas, milagres, libertação de endemoniados, ressuscitação de mortos. O ministério do Senhor Jesus foi acompanhado pelo Espírito Santo de Deus. Depois nós conhecemos a história e Jesus morre, né? Como isso já estava determinado nas Escrituras. Ele está morto lá 3 dias, né? Quem é que vai lá e ressuscita o corpo de Jesus? Diga: o Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Queridos, como nós precisamos do Espírito Santo, como nós precisamos desse Deus que está, né, que é o Deus da vida, que está à nossa disposição, né? Mas por que muitos recebem e muitos não recebem? Lembra, compartilhamos uma oportunidade aqui, né, que, olha, Jesus ficou 40 dias, depois que Jesus ressuscitou, né, estava lá no Espírito de Deus. O que ele fez? Ficou 40 dias com os discípulos. O que Jesus ficou fazendo 40 dias com os discípulos? Diga: falando das coisas do reino de Deus. Eles cantavam, eles adoravam, eles oravam, eles jejuavam, né? Eles falavam das coisas do reino de Deus, né? Depois os discípulos descobriram que o reino de Deus é que chega até nós, quando ele controla cada canto, cada recanto, cada parte, cada sala, cada dependência da nossa vida, não é, que ele passa a dominar. Nós entregamos tudo ao Espírito Santo, então ele passa a nos ter. Nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos ter é algo diferente, queridos. Então ele passa a ter, não é? E o que Jesus ficou falando 40 dias, né? Nós até mostramos se é com muito temor que a gente coloca assim, o marketing que Jesus fez, né? Vocês terão poder de Deus. Foi tanto poder, mas tanto poder, que aqueles discípulos medrosos agora, né, enfrentavam as autoridades. Foi tanto poder que agora aqueles discípulos medrosos, né, quando eles passavam nas ruas, né, e eram perseguidos, né, a multidão era tanto que colocavam os enfermos na rua, na esperança de que a sombra de Pedro batesse nos enfermos e eles eram curados apenas com a sombra de Pedro, porque refletiam, porque Jesus falou, né, olha, eu estou enviando vocês, né, eu estou enviando vocês. É como você dá uma procuração, né? Você dá uma procuração com um fim definido, para vender tal coisa ou para fazer tal coisa, né? E às vezes você dá procuração que a pessoa tem todos os direitos, com aquela procuração registrada em cartório, de fazer tudo o que ele quiser com os teus bens, com a tua vida, com o que você recebe, fazer aplicações ou não. Então, ele tem direito, aquela procuração dá direito total. Jesus deu esse direito total a mim e a você, quando ele diz, olha, vocês vão e falem com as pessoas, né? E tudo que vocês fizerem em meu nome vai acontecer. Quer dizer, os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer, vidas, né, se decidirão pelo reino de Deus. Tal. Por quê?
Porque é como se Jesus estivesse conosco, na realidade Ele está, né? Aquele que receber vocês, a mim me recebe. Aquele que rejeitar vocês, a mim estão rejeitando. E percebe a autoridade que nos foi dada, queridos? Amém? Amém. É muita autoridade, né? E que Jesus ficou fazendo aqueles 40 dias, lembra? Né? Nós falamos numa oportunidade, você está lá na sua casa e de repente aparece lá na televisão, lá, o seu celular está bom, mas aparece um celular de última geração, olha tal, esse celular tal. Nossa, estou perdendo para esse celular. Não, mas o meu está bom, está assim. E você pode trazer o seu celular, que nós pagamos o preço normal dele, e você continua pagando as prestações. E o que você faz? Eu preciso desse celular, eu preciso desse celular, eu preciso desse celular. É que nem um rapaz, um dia que eu já falei aqui várias vezes, tal, isso, aquilo, que o rapaz foi trabalhar na minha casa e depois esqueceu o celular lá. Cheguei aqui à noite, era um dia de culto, quarta-feira. Pastor, esqueci o celular lá, eu preciso ir buscar o meu celular. Tal. Agora você não entra lá, filho, não vão deixar você entrar lá, hein? E eu não vou estar lá. Ah, mas me leva lá. Não posso, estou no culto aqui, filho, tal, isso, aquilo. Ai, mas, rapaz, amanhã você vai ser o celular, você vai pegar o seu celular. O celular é minha vida, eu não vivo sem meu celular. Nossa, minha vida está naquele celular. Sua vida é Jesus. É Jesus que você precisa, né? Aí eu preciso desse celular. É o marketing, né? O marketing, né? Os seus móveis estão até bons, mas de repente aparece lá, né? As famosas casas... não faz propaganda de graça não, né? Se quiser, manda alguma coisa que a gente reverte para a igreja e tal, mas tem lá um monte de casa de imóveis que vende. Então, olha, você pode remodelar a sua casa toda, você paga 100, 95, 99, 99 por mês, você faz, e você fica, a mulherada fica doida. Eu preciso desses móveis, eu preciso trocar os meus móveis estão estragados. Nem tá bom, mas você sonha com aqueles móveis, tá, isso, aquilo. Seu carro tá bom, mas você vê lá, abre o jornal, né? E passa na televisão agora também, né? Tenha um carro novo, há um carro zero te esperando, novinho. E detalhe, aceita o seu e paga na tabela do jeito que tiver. Nós estamos em outubro e você só vai começar a pagar as prestações em março do ano que vem. Eu preciso de um carro novo, eu quero um carro novo, tal, isso, aquilo, tal. Não é isso. Mateus 6,33, o que diz? Você é em primeiro lugar? E a sua? E todas as demais coisas? Nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar? Tudo que você fizer, tudo que você conhecer, todos os bens que você conquistar, quando você partir, vai ficar aqui. Você não vai levar. Ah, mas fica para minha mulher, para meu marido, para isso, aquilo, para meu filho, não interessa, você não vai desfrutar. Né? Tudo que você conquistar no reino espiritual, você leva com você para a eternidade. Para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso tal. Isso aqui Jesus falando para os discípulos, olha, o reino de Deus é poder, vocês vão perder esse medo, né? Porque a vida de vocês é eterna, o que se perde também é eterno, mas só tem dois caminhos, céu e inferno, vocês vão para o céu. E mais uma notícia maravilhosa que eu vou te dar, onde Jesus estiver, você vai estar também, tal. Mas lá vou comer, vou beber e tal. Você vai comer, beber, e a Bíblia diz que você vai ter churrasco de carne gorda, aleluia, e nem engordar você vai, que você tem um corpo transformado. Olha o que Jesus foi falando, e os discípulos, eu quero esse reino de Deus. Então vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo, e depois vocês precisam receber a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa dominar vocês. Eu quero. Tanto foi que Pedro, quando foi crucificado, correu, se escondeu, negou Jesus 3 vezes, né? E aí, quando foi para morrer, depois que pegaram ele e tal, e aí quando foi a morte, né? Como é que chama? É na cruz, né? É na cruz. Pedro olhou e falou, eu não me mereço morrer como meu mestre, não, né? Me crucifiquem de cabeça para baixo. A história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Perderam medo de tudo, porque o reino de Deus estava dentro deles, né? Por causa disso você quer morrer, né? O céu é lindo, é maravilhoso, tem coisas tal. Quem quiser ir na minha frente pode ir. Eu estou com 70, quero chegar aos 100, se Deus quiser, tal. Por quê? Porque eu tenho muito trabalho de Deus para fazer aqui na terra, irmãos.
É assim que você tem que pensar, assim que você deve pensar, né? Mas Deus é que sabe todas as coisas. Então agora os discípulos queriam o reino de Deus, queriam o poder do Espírito Santo, queriam a plenitude do Espírito Santo. Os crentes vêm para a igreja, só lê a Bíblia, muito, não estou dizendo todos vocês, mas muitos só lê a Bíblia quando vem para a igreja, quando o pastor diz, abre aí em tal lugar, vamos ler a Bíblia, tal, isso, aquilo. É ali, nem faz leitura em casa, nem faz nada, nem gasta tempo, não prioriza o reino de Deus. Como é que vai ser cheio do poder de Deus? Como é que vai ter a plenitude do Espírito Santo de Deus, que está prometido aqui? Mas o Espírito de vida continua prometendo, né? Há algo maravilhoso para nós. E quando nós temos a plenitude do Espírito Santo, não se preocupe, né? Você vai ser próspero. É impossível andar com o Senhor e não ter prosperidade na sua vida. Você vai ter milagres na sua vida e você vai fazer milagre na vida de outros. Porque é impossível andar com Deus e não servir a esse Deus de milagres e Ele não operar na sua vida. Você vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter enfermidades. Mas o poder de Deus que está em você vai fazer você sair vitorioso de todas elas. Amém, queridos? Esse é o teu Deus. Ah, mas por que uns conseguem e outros não conseguem? Porque busca. É preciso querer, é preciso desejar. Não se contente só em vir à igreja e sentar aí. Procura alguma coisa para fazer, vem à igreja. Quantos mais cultos você vier, mais oportunidade você vai ter, mais conhecimento você vai ter, mais você vai se dobrar na presença do Senhor. Isso é remir o tempo. Por isso que o salmista diz, um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 dias fora da casa do Senhor. Né? O salmista diz, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu, Senhor, encontrei o melhor. Encontrei os teus altares, a comunhão com o teu Santo Espírito. Queridos, é maravilhoso, é algo fundamental. Por que que nós não desejamos assim, como nós desejamos as coisas terrenas? Por que é que nós não desejamos as coisas espirituais? E porque nós não priorizamos de fato as coisas espirituais? Os crentes que priorizam o reino de Deus, mas não priorizam nada, né? Se desespera, corre para cá, corre para lá. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que se aculturar, que você não tem que estudar. Você deve fazer todas essas coisas. Mas, pastor, quantas vezes eu ouvi isso aqui na igreja? Né? Ah, irmão, irmã, você não está vindo mais, irmãozinho. Você não está vindo mais, irmãzinho. Estou fazendo faculdade, pastor. Mas o que tem? Ah, não dá para vir na igreja. Mas a tua faculdade... Aí a gente peca, porque a gente usa a cabeça, né, tal. Ah, mas a tua faculdade funciona de domingo? Não, pastor, mas eu tenho que estudar. Olha só. Reino deste mundo primeiro do que o reino de Deus. Né? A minha casa, a sua casa não é mais importante que o reino de Deus. Se nós realmente nos empenharmos, Deus, pastor Glaucio não fala sempre que quando você ora, você fala com Deus. Quando você trabalha, você colhe o fruto do seu trabalho. Quando você trabalha no Senhor, o Senhor trabalha em teu favor. Amém, queridos? Então isso é reino de Deus. Porque nós não temos esse desejo. Ah, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então, dá. É questão de prioridade. É questão de planejamento. Agora, as questões físicas, todos nós temos que fazer. A irmã Inaci falou aqui de manhã, quanto será que paga de energia aqui na igreja tal? Aqui na igreja já chegou a pagar 25 mil de energia. É ar-condicionado, é isso, aquilo, é ar-condicionado no departamento infantil, é isso, aquilo, tal, isso, aquilo. Né? Até hoje à tarde, né? O pessoal da coreografia ensaiando, todas aquelas luzes lá ligadas, né? Eu saio que não desesperado, desligo. Aí ligo uma só que eu sei que vai iluminar todo, tal, isso, aquilo, né? À tarde eu cheguei aqui e falei, oh, aleluia, os irmãos estão compreendendo a questão de gestão, né? Cheguei lá, só tinha metade da igreja para frente, metade do ventilador, do ar-condicionado da frente ligado e o resto desligado. Quem quer sentar no fresquinho, vem para frente, né? Olha a economia. Né? Já conseguimos abaixar para 21 mil, depois conseguimos abaixar para 20, agora estamos 18, eu quero chegar aos 10. Isso é coisa que você pode fazer, né? Isso você pode fazer, mas aquilo que você não pode fazer, o Espírito Santo de Deus vai fazer, amém, queridos? Hoje, por exemplo, meia dúzia ia fazer coreografia, o ar tudo aqui ligado, eles aqui dentro da igreja, não liga mais ar não, porque não, o pastor Tom nem proibiu, tal, está proibido mesmo, tal. Ar condicionado só para culto.
Quase morro do coração. Um dia vou lá, chego aqui 4 horas da tarde, vejo com os oficiais de plantão, tudo certo, tudo certo. Funcionou de manhã? Está no relatório aqui que tal departamento usou o departamento infantil. Quando? 9 horas da manhã. Já foi lá olhar? Não, pastor. Vamos lá olhar. Chegou lá, poças de água debaixo do ar-condicionado, ligaram o ar-condicionado de manhã, ficou até a tarde e tal. Você está queimando o dinheiro de Deus, isso é errado. Você queima o seu dinheiro assim? Alguém queima o dinheiro assim? Na sua casa está tudo ligado? O jardim está ligado, a sala está ligada, você está na sala, os quartos estão ligados. Não está. O gestor faz isso nas pequenas coisas, irmãos, nas pequenas coisas. Como é que você vai ver o seu dinheiro? Você não vê o dinheiro indo pelas tomadas, embora, tal, né? Vamos fazer o que nós precisamos fazer em termos de reino de Deus. Aquilo que não é possível para nós fazer, uma hora Deus vai olhar e falar: esse meu filho, essa minha filha, vem em todos os cultos, ele busca, ele está buscando, ele abre a sua boca, ele louva, ele adora, ela louva, ela adora, ela ora, né? Ela chora na presença do Senhor, né? Então, Marcão, baita negão daquele lá, com todo respeito e tal, mas está aqui louvando a Deus. Quantas vezes eu vejo aí? Eu choro só de ver o Marcão chorar, ele está chorando, ele está louvando aqui, adorando ao Senhor, as lágrimas correndo, né? Eu choro dali só de ver o Marcão chorar, né? E quanta gente está ali, ó. Deus visitando, pessoal ali, ó. Parece duro, parece um pau. Não estou falando de temperamento, não. Temperamento, cada um tem o seu, um introvertido, outro é extrovertido e tal. Mas estou falando de se entregar na presença do Senhor, amém, queridos? Então, o que nós queremos, o que nós desejamos. Uma coisa eu posso garantir para você: quanto mais você buscar de Deus, mais você terá. Nós somos salvos? Provavelmente. 90% dos que estão aqui já são salvos, né? Falta só 10, né? Mas são salvos. Você tem o Espírito Santo, mas quanto que o Espírito Santo tem de você, da sua vida, dos seus pensamentos, daqueles momentos que você está sozinho, daqueles momentos que aparece, o inimigo joga seta na sua mente, e assim por diante, você está ali firme, né? Quando você está vendo um programa de televisão, aparece aquelas porcariadas. Você sozinho é você o real, você é o que você é sozinho, não quando você está com outras pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. É a verdade, é a verdade. Então, quanto nós temos, né? E nós precisamos entender também, olha, quando a pessoa aceita Jesus, diferenças, a pessoa aceita Jesus. Muitos aceitam a Jesus aqui e só entendeu naquele momento. A palavra de Deus falou mesmo, entendeu que é a verdade, entendeu que a Bíblia tem razão, né? Entendeu que existe o inferno e aceita Jesus. Mas sai daí uma semana, já não quer saber mais de Jesus. Mas quantos? A maioria dos crentes aqui, hoje nós temos um universo de mais ou menos 2.400, 2.500 membros aqui na igreja, né? Você de repente não vê porque você vem só num determinado culto, mas temos vários cultos. Então, você olha, uma semana depois não quer saber de Jesus, mas tem aqueles que passam no outro dia, você olha, parece a mesma pessoa. Passa mais uma semana, parece que é a mesma pessoa. Passa um mês, passa 2, passa 3, aí você começa, será que ele aceitou Jesus? Não vi lá, mas será que realmente ele é salvo? Você não sabe. 3, 4, 5, 6 meses depois, 1 ano depois, você diz, continua na presença do Senhor e se desviando do mal e do pecado. Por quê? Porque depois vai aparecer o quê? Os frutos do Espírito na vida da pessoa, né? Quais são os frutos de justiça que a Bíblia diz, os frutos do Espírito Santo, né? Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é paz, diga paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quer dizer, você começa a ver os frutos do Espírito. Não é que ele conquista tudo isso aí de uma vez, mas você começa, essa pessoa está salva. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, bum, aí você vê. Olha a diferença, né? Para ter o nome escrito no livro da vida, de repente foi no momento, já acertou lá, está lá, e o que foi de verdadeiro está lá escrito, no livro da vida e do Cordeiro. Mas com o passar do tempo você vai ver. A pessoa continua humano, mas é um salvo.
está firme na presença do Senhor, se desviando do mal, praticando o bem que a Bíblia diz, né? Fazendo a vontade de Deus. E outros não, né? Mas quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o que acontece? Atos capítulo 8. Filipe, o evangelista, vai lá, o Filipe vai lá, começa a anunciar o reino de Deus lá em Samaria, né? Depois, muitos aceitam a Jesus ali, são batizados. Depois tem que enviarem para lá Pedro e João, né? Para doutrinar aqueles novos irmãos. Depois, quando você vê lá, mas o que aconteceu, né? Lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, né? Quando o evangelho é anunciado ali, de repente o Espírito Santo vem e aquele falar em línguas gostoso, aquela alegria do Espírito Santo. Quando você lê Atos 17, 18 e 19, você vê lá que pessoas aceitam a Jesus. Quando os apóstolos chegam lá e dizem, vocês foram batizados? Sim, fomos. Como vocês foram batizados? Em nome de Jesus. Como é que é em nome? Tem igrejas que são heréticas porque disso aí, pegam um texto, batizado em nome de Jesus. Como Jesus mandou batizar? Diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quer dizer, batizado em nome de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebestes o Espírito Santo quando fostes batizados? Não, nem sabemos quem é o Espírito Santo, se há o Espírito Santo. E ali o texto diz que, lá em Atos 8, lá em Atos 10, lá em Atos 19, os apóstolos impuseram as mãos, o que nós fazemos aqui na fazenda, quando nós realizamos o batismo, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, alegria, né? É a mesma coisa que acontece conosco. O que Jesus ficou fazendo lá aqueles 40 dias, né? Primeiro, a tristeza de haverem perdido o mestre. Agora, a segunda oportunidade, a alegria de rever o mestre e que ele está vivo. E Jesus fica ensinando eles mais 40 dias, né? E falando do reino de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, queridos, o que nós falamos? Diga, nós falamos do reino de Deus. Não, nós não somente cantamos, nós adoramos ao Senhor aqui. Temos os nossos ministros de louvor, o pessoal do louvor, né? A igreja que abençoa. Todos os pastores que vêm aqui falam assim, nossa, pastor, queria ser pastor dessa igreja. Tira o zóio, irmão, isso aqui não é seu não, né? Isso aqui é do Senhor Jesus, mas já tem pastor aqui, né? E nós estamos aí para colocar, né, Glaucio, 6 ou 7 pastores aí, estamos orando no momento certo, tempo certo, tal, isso, aquilo. Mas, puxa vida, não é? Peraí, o Espírito Santo está agindo no meio do povo de Deus. O povo de Deus precisa buscar mais. Quantos crentes, né, estão aí, crentes velhos? Quando eu cansei dessa conversa, né? Ô pastor, quando eu me aposentar, eu vou dar minha vida todinha para o Senhor, tá, isso, aquilo. Se aposenta, nem aparece na igreja mais. Misericórdia, né? Ou diz assim, né, olha, quando eu estiver bem sucedido na vida, sirva ao Senhor enquanto você está trabalhando, enquanto você está aposentado, sirva ao Senhor, né, enquanto você está conquistando, sirva ao Senhor de todas as maneiras. Amém, queridos? Então quer dizer, o Espírito Santo é Deus de vida, né? Ele tem muito para nos dar, tenho certeza. Na medida que vou buscar-me-eis e me achareis, é tempo de buscar ao Senhor. Mas foi lá no Pentecostes, foi no início da criação, que o Espírito Santo já estava lá atuando. Foi no Pentecostes. E hoje, queridos, é a era, é a época, é o tempo do Espírito Santo de Deus. Jesus é que é o batizador, batiza com fogo, né? E o Espírito Santo é que está sempre conosco, nos acompanhando, né? E os dons espirituais estão aí, nós precisamos ter essa alegria. Tenha certeza, na medida que você buscar, você vai encontrar. Mas não adianta ficar com a sua boca fechada que não vai acontecer nada. Não adianta vir só de domingo na igreja que não tem jeito. Só se você está passando um momento que não tem jeito, né? Já viu os crentes só vêm? Essa igreja também não é muito diferente, não. Pode ver, no culto da ceia enche. Eu digo para o Glaucio, para ela, mas cadê esses crentes nos outros cultos? É crente só de ceia, né? Aí você chega a desconfiar, né? O crente que não tem saudade das casas de Deus, o crente que não tem saudade do culto, o crente que não tem saudade de estar aqui congregando, adorando, tal, vai ficar as dúvidas na nossa cabeça. Mas será que é crente?
Crente que é crente tem saudade de Deus, tem saudade da comunhão dos irmãos, tem saudade. Aqui não é, eu sempre digo, aqui não é reunião somente de pessoas, aqui é reunião dos salvos, dos santos de Deus, amém, queridos? E quando nós nos reunimos aqui, nós temos que ter isso em mente, coisas grandiosas vão acontecer na nossa vida. Ah, pastor, mas como é que eu vou ser submisso ao Espírito Santo se o meu marido é tranqueira, se a minha mulher cria problemas, se meus filhos estão fazendo coisa errada, o meu trabalho envolve coisas das trevas também, larga das trevas, fica com a luz que é melhor, né? Se você trabalha num trabalho assim, não minta, faça as coisas direita, tal. Deus vai honrar a sua vida, vai honrar o seu ministério, vai honrar a sua igreja, vai honrar a sua família, vai haver paz na sua família, amém, queridos? Tudo pode estar indo contra nós. Aliás, nós lutamos contra a maré, queridos, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus andou por sobre as ondas. E nós podemos andar também com Jesus, né? E olha, buscando o Espírito Santo, certamente você terá uma vida mais abundante aqui na terra. Amém, queridos?